Bem, nós estamos numa jornada no assunto de consequências da falta de oração e vigilância. Na semana passada começamos esse assunto e lembre-se que lemos um versículo em Mateus 26:41 que eu quero repetir, que acho que até o fim dessa nossa jornada aqui eu quero que a gente consiga guardar esse texto. Mateus 26:41. Para a gente continuar a nossa reflexão, o nosso estudo nesse trecho, nesse assunto. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você decorou numa outra versão da Bíblia, não tem problema, o negócio é guardar, né? Guarde esse ensinamento. Vigiar e orar é extremamente necessário, por mais pronto que o espírito possa estar, a carne é e sempre será fraca. Só lembrando, semana passada nós falamos sobre a primeira consequência de não vigiar e orar, é que a pessoa torna-se pedra de tropeço. Lembra que nós falamos sobre isso? A pessoa não vigia, não ora. A gente olhou o exemplo de Pedro em Mateus 16, quando Jesus explana o seu plano, né? Ficou meio redundante, assim que fala? Redundante? Sei lá. Mas ele deixa claro o seu propósito de morrer na cruz, e Pedro chama ele na conversa: não, Senhor, isso não vai acontecer não. E aí Jesus fala: arreda, Satanás, tu és pedra de tropeço. Então é algo sério, né? Lembra que Jesus estava ali repreendendo a ideia, a concepção de que ele não morreria na cruz. Então, se isso não acontecesse, estaríamos perdidos. Nós vimos várias coisas que estão envolvidas nesse problema de se tornar pedra de tropeço. Às vezes falamos, fazemos coisas que atrapalham a vida espiritual dos outros. Quando nós incentivamos ideias erradas, propósitos errados, atitudes inconvenientes de pessoas, a gente não deve apoiar. E eu quero só reforçar uma questão: o que nós frisamos bem, que atualmente é uma coisa que a gente às vezes faz e torna-se pedra de tropeço, quando nós encorajamos através dos nossos cliques lá na internet, né? Curtimos certas coisas que não devem ser curtidas. Não se curte ideia fraca de ninguém, amém? Foto sem noção, falatório sem noção, a gente não apoia esse tipo de coisa. Senão quando alguém vê que uma pessoa curtiu algo que não deveria ser curtido, ela vai se sentir encorajada a continuar fazendo. Então, cuidado, muito cuidado com aquilo que você curte, aquilo que você aperta, né? Encorajando a pessoa na sua ideia completamente errada. E a segunda consequência da falta de vigilância e oração, que a gente vai ver hoje, está lá em João 18. Nós vamos ver dois trechos que falam sobre a mesma questão aqui, mas João 18, ainda dentro da vida de Pedro, né? João 18, vamos ler os versículos de 1 a 11 aqui, rapidamente. Mais uma vez Pedro, meio com falta de vigilância, de oração, fez algo desnecessário, né? Então olha ali: tendo Jesus dito estas palavras, saiu para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas
que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Já não bastasse a conversa que ele já tinha anteriormente a esse respeito, ele já tinha chamado Jesus para falar: não, isso não vai acontecer. Jesus já o repreendeu. E quando chega o momento dele ser preso, que isso deveria acontecer, o que Pedro faz? Tenta impedir. E Pedro tira uma espada e corta a orelha do soldado lá. Ai, gente, é difícil demais, né? Aí Pedro é novamente repreendido. Se ele fica quieto, ele perde logo o pescoço, né? Mais uma vez, Pedro agindo de forma impulsiva. Jesus já tinha explicado que essas coisas deveriam acontecer, e Pedro vai e toma uma atitude dessa. Depois a gente vê que Jesus cura, né, essa pessoa, restaura ali a orelha dele no lugar. Mas lá em Mateus 26, voltando para Mateus 26, a gente vê o porquê essa questão aconteceu, né? Novamente, Mateus 26, do 36 em diante, ele fala: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e façam o quê? Vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os? Não era para eles estarem vigiando? Dormiram. E disse a Pedro então: nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Por que Pedro, no momento crucial, agiu de forma impulsiva de novo? Porque ele não vigiou, não orou. Pedro, muitas vezes, essas coisas são retratadas não para diminuir Pedro ou diminuir a sua pessoa, a sua importância, mas porque ele é uma pessoa como nós, sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos, a mesma coisa que Pedro, um apóstolo, foi sujeito. Ele não vigiou, ele acabou dormindo, não insistiu em certas coisas que fez com que ele tivesse atitudes que geraram problemas. E a atitude aqui, a segunda consequência especificamente, é que a pessoa que não vigia e não ora vai acabar machucando os que estão ao seu redor. No caso Pedro, ele pegou uma espada e cortou a orelha de alguém.
Isso é grave, extremamente grave. Mas também nós podemos machucar pessoas ao nosso redor quando nós não vigiamos e oramos. Não só podemos nos tornar pedra de tropeço, mas podemos machucar. A gente pode falar coisas, fazer certas coisas que vão gerar machucados nas pessoas. Seja machucado emocional ou qualquer tipo de coisa que seja. Então, nós podemos decepcionar pessoas. Nós podemos atrapalhar a vida espiritual de pessoas por machucados que nós geramos. Podemos gerar dor, sofrimento, por falta de vigilância, por falta de bom senso, por falta de noção. E Pedro aqui é um grande exemplo disso. Por isso que a gente tem que ser muito vigilante, vigiar, orar o tempo todo. E às vezes tem muita gente dormindo na vida espiritual, ao invés de estar atento. E aí, às vezes um conselho errado gera uma desgraça na vida de alguém, né? Um conselho antibíblico, como a gente falou disso semana passada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós não vivemos para nós mesmos. Tudo que fazemos reflete na vida de alguém, principalmente dentro da nossa casa, na nossa família, aqueles que estão mais próximos. Tudo que a gente faz, de alguma forma, vai afetar os que estão mais próximos. Então, Jesus estava ali, preparado para ser entregue nas mãos das autoridades, para ser levado para sofrer na cruz. Pedro não tinha entendido aquilo ainda, já tinha conversado com Jesus sobre isso. Mas na hora que é a hora do vamos ver, o que Pedro me faz? Prender Jesus? Não sei se ele estava dormindo na hora ainda, acordou meio assustado com aquele pessoal chegando. Ele já chegou, tirou espada e o que é isso? Né? Já chegou dando espadada e perguntando depois o que era. Só que é o seguinte, naquele momento Jesus resolveu o problema. Falou: Pedro, guarda a tua espada aí, agora é o meu momento de passar por isso. E restaurou, resolveu o machucado que Pedro fez. Então, é complicado, né? A gente tem que ser muito vigilante, que a gente não pode machucar as pessoas. Pais que não vigiam e não oram vão acabar machucando seus filhos. Vão impor certas coisas e condições e circunstâncias sobre eles, que eles não estão em condições de receber aquilo daquela maneira, daquela forma, naquele momento. A falta de noção, a falta de vigilância, a falta de sabedoria, porque não passa tempo em oração, não passa tempo com a palavra, não pensa antes de falar, não pensa nas consequências de tudo que pode acontecer, aí depois vai reclamar: mas tem que ter noção, tem que ter bom senso, tem que pensar bem antes de fazer ou de falar as coisas, porque senão a gente gera machucados complicados. Da mesma forma, o filho pode fazer isso com o pai, o marido pode fazer isso com a esposa. Quantos casamentos se vão ruindo por causa disso, por causa de palavras que são ditas em momentos de raiva? E aí gera uma ferida, um machucado, uma amargura, que aquilo destrói. E aí é difícil. Então a gente tem que ter muito cuidado. A vigilância e a oração é necessária o tempo todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, porque a gente pode acabar machucando pessoas. E nem sempre vai acontecer de Jesus pegar a orelha de alguém e devolver, como se nada tivesse acontecido. Nessa ocasião foi o que aconteceu. Mas às vezes a palavra que a gente fala, o efeito que ela vai fazer, às vezes a solução não é tão simples assim, né? Então, temos que tomar muito cuidado, sermos vigilantes, porque a gente pode machucar as pessoas, como Pedro fez.
Mas tem uma outra atitude, uma outra consequência da falta de vigilância e oração que está lá em Lucas 22. Lucas 22. Que aí é o principal problema da falta de vigilância, né? Vai fazer como Pedro infelizmente acabou fazendo. Ele chegou a negar Jesus. Lucas 22, do 54 em diante. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro fez muita coisa que não deveria. Por falta de vigilância, por falta de oração, por falta de bom senso, por falta de ter uma postura como ele deveria ter. Então Pedro até aqui ainda não tinha entendido ou aprendido certas coisas. Aprendido a importância de vigiar e orar até nessa ocasião. Mas então Jesus já tinha sido preso e agora? Continuasse prudente, orando, vigiando. Então, é muito comum alguém que é crente, servo de Deus, chegar a negar Jesus. Você acha que isso é comum ou é incomum? Você acha que é incomum? Infelizmente tem que te dizer que não, é muito comum. Sabe por quê? Às vezes as pessoas não negam Jesus falando que não o conhecem. Falando: não, eu não tenho parte com Jesus. Isso eles não fazem. Mas a postura que tem diante do mundo, diante do pecado, diante de certas coisas, é uma postura anti a verdade. E acabam negando Jesus com as suas obras, não com o que falam, mas com as suas obras negam Jesus. Por falta de vigilância, por falta de oração, negam. Isso infelizmente é muito comum. Às vezes as pessoas têm vergonha, têm receio de expressar alguma coisa que mostra a sua posição clara, correta diante de Deus, e acabam sendo cúmplices de obras infrutíferas das trevas, que é o que está falando lá em Efésios 5,11. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. E às vezes a pessoa, na hora que é para ela ter uma posição clara, não, a minha posição diante de Deus deixa claro que eu não concordo com isso. Você não precisa sair por aí com faixa, entrando em batalha com os outros, não. Mas se te colocam numa situação, seja claro, igual Pedro estava quietinho na dele, não estava? Estava lá, fogueira ali, ele vendo o que queria acontecer, está Pedro quietinho. Aí chega alguém e fala: opa, você é da turma daquele Jesus lá? Opa, não, eu sou não. Chegou um momento que a gente leu aqui que ele protestou, falou: não, eu não sou, vocês não estão entendendo que eu não sou. Ali era o momento dele não negar. Ele estava quieto, ele não precisava chegar no meio do povo e falar: quer saber, eu estou junto com ele. Ele não precisava até então fazer aquilo,
Mas quando ele foi confrontado, ele tinha que mostrar de que lado ele estava. E ele negou. Ele protestou, ele brigou, ele falou: não sou, ele mentiu. E quantas vezes nós também, para ficar bem com os outros, negamos Jesus? A gente abre mão de princípio, abre mão da verdade, abre mão do que for às vezes, para a gente ficar bem com as outras pessoas. Aí fica mal com Jesus. Exatamente. Aí a hora que quando Pedro nega, o que Jesus faz? Jesus lá de longe olha para Pedro na terceira vez que ele nega, e o galo canta. Você imagina esse olhar de Jesus para Pedro. Ele olha e fala: Pedro, eu te falei, vigia, ora, olha o que você acabou de fazer. Ô Pedro, eu te amo tanto. Lembra daquela conversa que é relatada em João 21, entre Jesus e Pedro? Ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Essa é uma história. Você vê como Jesus, o amor dele é fantástico. Que Pedro aprontou e fez tudo errado um monte de vezes. Várias vezes Pedro fez o que não deveria fazer. E depois Jesus chega para Pedro e ainda tem essa conversa: Pedro, tu me amas? Isso é uma conversa profunda que cabe num futuro próximo a gente estudar sobre essa conversa desses dois. Mas aqui Pedro negou, A gente nega Jesus quando a gente dá vazão à carne e o pecado, quando a gente comete aquele pecado favorito. Sabe aquele pecado favorito que a gente gosta de cometer? Que a nossa carne clama, grita, e às vezes a gente, já tem uns 3 meses que eu não cometo esse pecado, acho que agora eu posso, depois eu dou uma desviada de 15 minutos aqui, depois eu arrependo. A gente está negando Jesus quando faz isso. Quando a gente cede àquela tentação que a gente sabe que não deveria. O mesmo olhar que Jesus teve para Pedro é o mesmo que ele olha para nós. Ele fala assim: eu te amo tanto, por que você está fazendo isso? Vigia, ora. Não é possível que vocês não conseguem vigiar, permanecer firme, aguentar a pressão. A gente nega Jesus quando cede à tentação. A gente nega Jesus quando a gente não faz aquilo que deveria fazer, quando a gente peca por omissão. Vamos falar lá em Tiago 4,17: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando é esperado, sabe quando aquela oportunidade, que a gente fica falando que não tem oportunidade para evangelizar, e de repente, numa conversa com alguém, Deus abre aquela porta que aquela pessoa fala assim para a gente, porque todos os caminhos levam a Deus, Isso é uma oportunidade de ouro para evangelizar. Aí Jesus fala assim: vai, meu filho, eu rolei agora, é só você chutar pro gol. Fala que nem todos os caminhos, mas fala com amor. Eu falei: não, mas então, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então, olha, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Aí o que acontece? A pessoa, numa oportunidade dessa, todos os caminhos levam a Deus, Aí a pessoa, para ficar bem com a outra, esse é o negar Jesus, é falar: não estou com ele, não é ele o caminho, não, qualquer coisa, é isso aí. Aí Jesus olha para a gente e fala: não. É triste essas coisas. Então é muito comum nós negarmos Jesus por falta de vigilância, por falta de oração. É que Jesus falou para Pedro, para Tiago e João, estavam dormindo: não é possível que vocês não conseguem vigiar comigo nem por 1 hora, não é possível. E aí a gente não quer receber esse tipo de olhar de Jesus, A gente já estudou em João, que quando ele olhava as multidões, ele olhava com um olhar de compaixão. Esse também é um olhar de compaixão, mas é um olhar de tristeza, porque a gente teve uma grande oportunidade de fazer o que era certo fazemos o que é errado. E aí ele olha para a gente e fala assim:
Imagina, Jesus ali pronto para morrer por causa de Pedro. Ele fala: tá vendo, Pedro, eu estou aqui sendo preso, vou ser crucificado por sua causa. Você está falando que não me conhece. Olha, você sabe o que eu estou prestes a fazer por você. E você não está tendo coragem. Você está brigando com os outros para provar que você não está junto comigo. É muito triste isso. Então, a falta de vigilância, a falta de oração gera essas coisas. Vai gerar um problema que nós vamos nos tornar pedra de tropeço. Nós vamos machucar pessoas e nós vamos acabar negando Jesus em algum momento, em algumas situações. E eu acho que ninguém quer isso, né? Como que nós temos vivido? Como tem sido a nossa vigilância? A gente sabe que o Espírito Santo atua em nós, né? E a Bíblia fala que em momentos determinados o Espírito Santo vai fazer vir à nossa mente a própria palavra para a gente conseguir resistir ou ter sabedoria e noção para tomar as atitudes certas e falar o que é correto no momento certo. Só que aí a gente confia no Espírito Santo, ótimo, mas a gente não faz a nossa parte de vigiar, de orar, de aprender, de ler, de absorver, de nos alimentar. Aí depois quer o quê? É igual a síndrome do estudante folgado. Sabe o que é o estudante folgado? É aquele que não estuda, aí chega na hora da prova, aí ele pede para Deus abençoar ele. Ah, Deus me abençoa nessa prova. Não estuda para o concurso e quer fazer concurso e passar. Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha? Ah, não, só porque esse aí é da igreja. Mas é relapso. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não está fazendo o mínimo? Coisa que ele fala para a pessoa fazer, ela não faz. Aí depois quer que Deus resolve o problema. Não é assim que funciona. Aquilo que cabe a nós, temos que fazer, certo? A parte que cabe a Deus, Ele vai fazer, mas a parte que nos cabe, Deus não vai fazer para a gente, não. Deus não vai enfiar a palavra na nossa cabeça sem que a gente passe tempo aprendendo dela. Não, Deus vai me fazer falar o que tem que falar. Tá, mas você leu alguma coisa? Não li nada. Não sei de nada. Na hora é milagre. O Espírito Santo vem. É nessas aí que tem tanta heresia, tanto absurdo, tanta falta de noção no meio cristão, no mundo, porque o povo quer que Deus faz tudo e eles não têm nem a mínima preocupação de buscar, de vigiar, de conhecer. Tem um versículo magnífico em Mateus 22. Mateus 22. Olha o que Jesus fala. 22, 29. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus, vamos ler juntos aí. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro não conhecer. Cabe a nós conhecer, cabe a nós vigiar, cabe a nós orar. Então cabe a nós, são responsabilidades nossas. Deus não vai fazer isso por nós. Ele está ali para atuar. E às vezes a gente, pela falta de vigilância e oração, a gente se torna pedra de tropeço. A gente se torna pessoas que machucam as outras. E a gente acaba negando Jesus. Que nós possamos ser pessoas que vão, através da nossa atitude, atrair as pessoas a Jesus e não o oposto. Isso é muito importante, é muito sério, né? Não queremos fazer ninguém tropeçar, não queremos fazer ninguém se machucar, não queremos de maneira alguma negar Jesus. Então, sejamos prudentes, sejamos vigilantes. Vamos orar.
né? Orar um pelos outros, orar pedindo que Deus abra os nossos olhos espirituais, que a gente fique atento a todas essas coisas. Então, voltando àquele versículo inicial, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, cuidado com tudo isso. Amém?